Você já parou pra pensar, por que uma história sobre um boneco de madeira que quer virar gente de verdade ainda faz adulto chorar? Não é nostalgia, não é só porque é bonito, é porque quando alguém conta essa história do jeito certo, ela dói, ela aperta o peito. Ela faz você pensar em coisas que você não queria pensar naquele dia. E foi exatamente isso que Guillermo del Toro fez em 2022. Ele pegou uma história que todo mundo conhece desde criança e transformou em algo que pouquíssima gente esperava. Algo sombrio, algo humano, algo que fala sobre guerra, sobre morte, sobre a relação entre pais e filhos e sobre o que significa ser livre de verdade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no Pinóquio do Guillermo del Toro. A gente vai entender o que torna esse filme diferente de tudo que veio antes, porque ele é muito mais sombrio do que parece na superfície, e como Del Toro conseguiu pegar uma das histórias mais antigas do mundo e fazer algo que é ao mesmo tempo original e necessário. Fica até o final, porque tem muita coisa que as pessoas não percebem na primeira vez que assistem esse filme, e se você ainda não viu, não se preocupa, eu vou te convencer durante esse vídeo. Bora começar. Antes de falar do filme do Del Toro, a gente precisa entender de onde vem o Pinóquio de verdade. E não é do Disney, não. A história original foi escrita por Carlo Collodi, um jornalista italiano, e foi publicada pela primeira vez em 1883. Isso mesmo, mais de 140 anos atrás. E a história de Collodi era muito mais brutal do que qualquer coisa que você já viu animada. No texto original, o Pinóquio é basicamente uma criança terrível. Ele mata o grilo falante logo no começo, com uma martelada. Ele abandona o Geppetto várias vezes. Ele mente, manipula, rouba, e no final de uma das versões originais, o boneco é enforcado numa árvore e morre. Isso mesmo, o personagem principal morre enforcado. Collodi só escreveu um final diferente porque o editor pediu uma continuação, mas a essência sombria do texto original sempre esteve ali. O Pinóquio não era um herói, era um espelho da impulsividade humana, da vaidade, da preguiça, da mentira. Quando a Disney fez o filme em 1940, eles pegaram essa essência e embrulharam ela num pacote muito mais palatável. O Pinóquio da Disney é adorável, tem a fada azul linda, tem o Jiminy Cricket engraçado, tem uma trilha sonora que você vai carregar pro resto da vida. E funciona muito bem como conto infantil sobre honestidade. Mas Del Toro não queria fazer isso. Del Toro queria voltar para a raiz mais escura, mais perturbadora e ao mesmo tempo mais verdadeira da história. E mais do que isso, ele queria contar uma história que a Disney jamais contaria. Então qual é o ponto central do Pinóquio do Del Toro? É simples de falar, mas complexo de digerir. O filme acontece na Itália dos anos 30, período do fascismo. Mussolini está no poder. E Geppetto, um pai destruído pela perda do filho Carlo na Primeira Guerra Mundial, esculpe em desespero um boneco de madeira. Um boneco feito a partir da árvore que cresceu no túmulo do menino, bebendo, chorando, completamente perdido no luto. E aí a fada da madeira aparece, dá vida ao boneco e contrata o Sebastião, um grilo escritor frustrado para ser o guia moral do Pinóquio. E desde a primeira cena, o que fica claro é que esse não é o Pinóquio da Disney. Esse é um Pinóquio que nasceu do trauma, do vazio, da saudade que não cura. Geppetto não queria um filho novo, ele queria o Carlo de volta. E ele não conseguia esconder isso. Ele deu para Pinóquio o livro escolar que pertencia ao Carlo. Ele ficava bravo quando Pinóquio não se comportava como o Carlo se comportava. Ele comparava o boneco ao menino morto o tempo inteiro. E o Pinóquio, esse Pinóquio inocente, cheio de vida que não pediu para nascer, sentia o peso disso o tempo inteiro. Chegou até um ponto em que o próprio Pinóquio decidiu tentar ser como o Carlo, só para agradar o pai. Isso é o lado sombrio que está na espinha do filme. Não é o Conde Volpe, não é a guerra. É um pai que não consegue enxergar o filho que tem, porque está cego pelo filho que perdeu. E essa é uma das coisas mais honestas e mais dolorosas que o Del Toro coloca nesse filme, porque a gente conhece isso na vida real, né? Não precisa ser um boneco mágico. Quanto filho cresceu sentindo que nunca era suficiente pro pai ou pra mãe? Que era comparado com alguém melhor, alguém que veio antes, alguém que nunca existiu de fato, mas virou um fantasma dentro de casa. Del Toro pega esse sentimento e bota no centro do filme. E a jornada inteira do Pinóquio é, no fundo, sobre um filho tentando conquistar o amor de um pai que ainda não está pronto para amar de volta. E por falar em lado sombrio, vamos falar do que torna esse filme visualmente e tematicamente diferente de qualquer outro filme de animação que você já viu. Del Toro usou stop motion. E não stop motion digital e limpo de hoje em dia. Ele quis um stop motion que tivesse textura, que tivesse imperfeição, que parecesse feito à mão. Porque a história ela é sobre um boneco de madeira, e era importante que você sentisse a madeira, os nós, as rachaduras. E o resultado é perturbador, no melhor sentido possível. O Pinóquio desse filme é assustador às vezes. Os olhos grandes, os movimentos um pouco tortos, o rosto que nunca parece completamente certo. E isso é intencional.
Del Toro queria que você sentisse que aquilo é algo sobrenatural, que não é uma criança, que é algo diferente, algo novo, algo que não se encaixa no mundo. E aí você tem um mundo ao redor, que é assustador por razões completamente diferentes. Camisas pretas, suásticas, crianças treinadas para ser soldados. Esse contraste entre o lado fantasioso e mágico do Pinóquio e o lado real e brutal do fascismo italiano é onde o filme fica mais impactante. Del Toro usa essa oposição de forma cirúrgica. O Pinóquio não entende a política, não entende a guerra. Não entende por que o Podestá quer que as crianças obedeçam sem questionar. E justamente por não entender, ele questiona tudo. Ele faz as perguntas que os adultos pararam de fazer com medo. Tem uma cena em que o Pinóquio é recrutado para desfilar junto com as outras crianças do vilarejo para impressionar oficiais do regime. E enquanto todo mundo obedece, o Pinóquio faz exatamente o oposto. Não por maldade, por pura inocência. Ele não sabe que tem que ter medo. E isso, ironicamente, é o que o torna mais livre do que qualquer criança real naquela cena. Del Toro está dizendo algo importante aqui. Ele está dizendo que a obediência cega mata a humanidade antes mesmo de qualquer bala, e que um boneco de madeira sem medo pode ser mais humano do que um ser de carne e osso que aprendeu a só obedecer. Quero falar um segundo sobre o Sebastião, porque esse personagem é muito mais interessante do que parece. Na versão da Disney, o Jiminy Cricket é basicamente um mascote. Ele faz piadas, ele tenta aconselhar o Pinóquio, ele é fofo. Mas no fundo, ele é uma presença leve, cômica. No filme do Del Toro, o Sebastião é uma personagem com camadas. Ele é um grilo escritor que tinha grandes sonhos e que agora está preso num contrato com a Fada da Madeira, tendo que cuidar de um ser que ele não pediu para cuidar. Ele reclama, ele questiona. Ele às vezes falha miseravelmente no papel de guia moral. E o mais importante, o ponto de vista do filme é o do Sebastião. É ele que narra essa história. É ele que está olhando para aquela família de longe, com afeto e com frustração, e tentando entender o que significa amar alguém que você não escolheu amar. Tem uma camada existencial no Sebastião que normalmente não aparece em personagens de suporte em filmes de animação. Ele pensa sobre o propósito, pensa sobre o tempo, e no final do filme ele carrega o peso emocional de toda a história de um jeito que vai te pegar de surpresa. Agora, antes de continuar, preciso te pedir uma coisa rapidinha. Se esse conteúdo tá te agregando valor, hypa esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e considera se tornar membro. Membro tem acesso a vídeos exclusivos, bastidores e me ajuda a continuar produzindo análises aprofundadas como essa. Só clica ali embaixo. Leva menos de 30 segundos e faz uma diferença enorme pra mim. Obrigado de verdade. Bora continuar. Vamos falar sobre o Conde Volpe, porque ele é o vilão mais interessante do filme, e a maioria das pessoas não entende completamente o que ele representa. O Conde Volpe é um empresário de espetáculos itinerante. Ele viaja com seu macaco, chamado Espazatura, num teatro de fantoches, se apresentando em vilarejos. E quando ele descobre que o Pinóquio é um boneco vivo de verdade, enxerga uma oportunidade de ouro. Na superfície, ele parece um vilão clássico, ganancioso, manipulador, usa o Pinóquio para ganhar dinheiro. Mas tem uma camada embaixo disso que Del Toro deixa exposta de um jeito muito sutil. O Conde Volpe não tem onde morar. Ele viaja porque precisa. Ele sobrevive porque consegue encantar plateias com ilusões. E no fundo, existe uma solidão enorme nele. Existe alguém que também foi esquecido pelo mundo, que também nunca foi aceito de verdade, e que aprendeu a usar os outros porque nunca teve nada genuíno na vida. Isso não o torna simpático, não. Ele faz coisas horríveis no filme, mas Del Toro se recusa a fazer um vilão unidimensional, porque na visão do diretor, pessoas que fazem o mal raramente são puras encarnações do mal. Elas são pessoas que foram quebradas em algum momento e nunca consertaram o que quebrou dentro delas. E aí tem o Espazatura, o macaco, que na maioria das cenas parece só um animal irritante e fiel ao dono. Mas tem um momento tardio no filme onde você descobre que o Espazatura tem mais lealdade e amor genuíno no coração do que qualquer ser humano nessa história. E é um dos momentos mais inesperadamente emocionantes de todo o longa. Del Toro não tinha medo de abordar a morte nesse filme. Muito pelo contrário, a morte é quase um personagem. Tem uma mecânica muito específica na mitologia desse Pinóquio. Toda vez que o boneco morre, ele vai parar em um limbo. E nesse limbo, ele encontra a morte. Ela é representada como uma figura quimérica com uma máscara imóvel, a irmã da própria Fada da Madeira. Ao redor dela, coelhos negros processam os mortos como se fosse burocracia, jogando cartas e cuidando dos afazeres do além. E a morte nesse filme não é assustadora. Ela é fria, direta, como quem já viu tudo isso muitas vezes e não tem mais paciência para drama. Ela explica para o Pinóquio que ele é imortal, que vai sempre voltar, que para ele a morte não é o fim, mas com um porém. Cada vez que ele morre,
vai precisar esperar mais tempo no limbo antes de poder voltar. A morte não é gratuita. Tem um custo que vai crescendo, e Del Toro usa isso de um jeito muito inteligente, porque o fato do Pinóquio não ter medo de morrer o torna mais corajoso, e ao mesmo tempo o torna mais ingênuo. Ele não entende o peso que a morte tem para quem fica, não entende por que Gepeto fica desesperado quando ele morre, não entende por que as pessoas ao redor choram, e é esse contraste que Del Toro usa para construir o clímax emocional do filme. Quando o Pinóquio finalmente entende o que é perder alguém de verdade, de forma permanente, sem retorno, a narrativa se fecha de um jeito que é quase insuportável de assistir. Vou falar aqui brevemente de algo que pode te interessar. Se você é o tipo de pessoa que ama assistir filmes, séries e documentários com qualidade de imagem e áudio impecáveis, acho que você vai gostar de saber que o Amazon Fire Stick está disponível para compra aqui no YouTube, nos produtos relacionados ao vídeo logo ali abaixo. Ele transforma qualquer televisão em uma Smart TV, com acesso a Prime Video, Netflix, Disney Plus e muito mais. Tudo num aparelhinho pequeno que você conecta direto na entrada HDMI. Dá para assistir o Pinóquio do Del Toro na telona com qualidade máxima, do jeitinho que esse filme merece ser visto. O link está nos produtos relacionados aqui embaixo do vídeo. Voltando ao filme. Tem um elemento no Pinóquio do Del Toro que quase ninguém discute, e que eu acho um dos mais poderosos de todo o filme. É a relação entre o Pinóquio e o Candelabro. O Candelabro é o filho do Podestá, o oficial fascista do vilarejo, e na superfície ele parece o antagonista jovem, o menino do regime, treinado para ser duro, frio, obediente, o oposto do Pinóquio em tudo. Mas Del Toro revela aos poucos que o Candelabro é uma das crianças mais solitárias e mais sofridas do filme. Ele tem um pai que ama a ideia de ter um filho soldado, mais do que ama o filho de verdade. Ele não tem amigos. Ele não tem infância. Tudo nele foi moldado para servir ao regime, não para viver. E quando o Candelabro e o Pinóquio começam a criar uma amizade improvável, o filme diz algo que vai ficar com você. Ele diz que a obrigação de obedecer pode ser o maior inimigo de quem você poderia ter sido. O Candelabro queria ser livre, queria ter um amigo, queria ser uma criança, mas o sistema ao redor dele, encarnado no próprio pai, nunca deu espaço para isso. E no final do filme, a trajetória do Candelabro termina de um jeito que é ao mesmo tempo trágico e inevitável. Del Toro não poupa o espectador. Isso é um dos maiores acertos do filme, mostrar que o fascismo não prejudica só quem ele oprime de fora, ele destrói por dentro também. Ele destrói as próprias crianças que foram criadas para defendê-lo. Agora vamos falar sobre como Del Toro melhorou o que já era bom na história original. A versão da Disney tem qualidades inegáveis. A trilha sonora é icônica, a animação para a época era revolucionária, e o Jiminy Cricket criou um arquétipo que influenciou décadas de personagens de suporte em animação. Mas a história, no fundo, é simples. Pinóquio mente, aprende que mentir é errado, vira um menino de verdade. Fim. Del Toro pega essa estrutura básica e transforma numa pergunta muito mais complexa. Não é mais sobre aprender a não mentir, é sobre o que significa ser real. E ser real, nesse filme, não tem nada a ver com ser de carne e osso. Tem um momento no final do filme que é o clímax emocional de tudo que veio antes. Em determinado ponto, Pinóquio está no limbo de novo. Mas Gepeto está se afogando no mundo real, e o tempo do limbo dessa vez é longo demais. A morte avisa, se ele sair antes que a ampulheta termine, vai se tornar mortal. Vai morrer de vez, igual a qualquer ser humano, sem retorno. E o que o Pinóquio escolhe nesse momento é a resposta mais madura e mais emocionalmente complexa que essa história já teve. Ele aceita, ele sai cedo, ele salva Gepeto e morre de vez na praia, como um menino de verdade, afinal. Mas Del Toro não deixa a história parar aí. O Sebastião, aquele grilo frustrado que no começo só pensava nos próprios sonhos, usa o único desejo que a fada da madeira tinha prometido a ele, e usa para trazer o Pinóquio de volta. Não vou falar mais do que isso, para não estragar para quem ainda não assistiu. Mas vou dizer que o final do Del Toro é a antítese completa do final da Disney, e faz muito mais sentido dado tudo que o personagem viveu durante o filme. Del Toro também melhora essa figura do Gepeto de maneira crucial. Na Disney, o Gepeto é um pai adorável e simples que quer um filho. E ponto. No Del Toro, o Gepeto é um homem quebrado que precisa crescer tanto quanto o Pinóquio. A jornada emocional de Gepeto, de pai que não conseguia enxergar o filho que tinha, para pai que aprende a amar o que é real e não o que foi idealizado. É uma das histórias de redenção mais bonitas e mais dolorosas de toda a animação moderna. E a relação entre pai e filho que o Del Toro constrói durante o filme vai chegando num nível de maturidade emocional que animes como A Viagem de Chihiro e O Castelo Animado reconheceriam. Essa é a régua do Del Toro. Ele quer fazer animação com a mesma profundidade emocional do melhor que o Japão já produziu no gênero. E nesse filme ele consegue.
Uma coisa que Del Toro faz com maestria é o uso da simbologia religiosa. O Pinóquio é esculpido de uma árvore que cresceu sobre um túmulo. Ele morre e ressuscita várias vezes. Ele carrega em si algo que veio da terra, da perda, do sagrado. E a fada da madeira que lhe deu vida tem múltiplas asas com olhos espalhados por elas, remetendo aos serafins da iconografia cristã. Ela não é uma fada bonitinha. Ela é perturbadora, é misteriosa, é algo que beira o divino e o incompreensível ao mesmo tempo. Del Toro não é sutil sobre isso. Em várias cenas, a iconografia cristã está presente no cenário, nos gestos dos personagens, nos momentos de morte e renascimento do Pinóquio. Ele está fazendo uma analogia deliberada entre o boneco e figuras de mártires, de santos, de seres que sacrificam algo para revelar uma verdade maior para o mundo ao redor. Mas Del Toro não faz isso de forma reverente. Ele faz de forma questionadora. O Pinóquio não é um ser divino. Ele é inocente, imperfeito e cheio de vida. E quando o assunto tenta usar essa inocência dele como ferramenta, como símbolo, como propaganda, ele resiste. Não por heroísmo, mas por pura teimosia natural de quem ainda não aprendeu que tem que ter medo. Isso é uma crítica direta ao uso da religião e do misticismo como instrumentos de controle. Del Toro foi criado no México, num ambiente de catolicismo intenso. E essa relação complexa com o sagrado aparece em quase todos os seus filmes, no Labirinto do Fauno, em Cronos, em O Beco das Almas Perdidas. E aqui, outro aspecto que merece destaque é a trilha sonora. Alexandre Desplat assina a música do filme, e o trabalho dele aqui é extraordinário. A trilha muda de textura o tempo inteiro. Nos momentos no limbo com a morte, tudo fica etéreo, quase sem forma. Nos momentos de guerra, percussão pesada e metal. Nos momentos de afeto entre Pinóquio e Gepeto, instrumentos de cordas simples, quase folclóricos. E as músicas do espetáculo do Conde Volpe têm um tom de circo deliberadamente perturbador, aquele tipo de alegria exagerada que esconde algo podre embaixo. Desplat entendeu exatamente o que Del Toro queria, e entregou uma trilha que é ao mesmo tempo lindíssima e desconfortável nos momentos certos. Para fechar, quero falar sobre por que esse filme importa além de si mesmo. A gente vive num momento em que a animação ainda é, para muita gente, sinônimo de coisa de criança. E filmes de animação que tentam ser mais complexos, mais sombrios, mais adultos ainda encontram resistência do público geral. O Pinóquio do Del Toro ganhou o Oscar de melhor animação em 2023. E foi um reconhecimento importante. Não porque o Oscar seja o critério máximo de qualidade, mas porque mandou um recado para a indústria, que a animação pode ser arte adulta, que stop motion pode contar histórias que o cinema tradicional não consegue, que a escolha estética de fazer algo com textura, com imperfeição, com stop motion artesanal, não é uma limitação, é uma linguagem. Del Toro levou 14 anos para conseguir fazer esse filme, 14. Ele anunciou o projeto em 2008 e tentou com um estúdio, mas o projeto morreu, tentou com outro e morreu de novo. Conseguiu finalmente com a Netflix e com Mark Gustafson co-dirigindo. E durante todos esses anos, a história ficou com ele, cresceu com ele, foi revisada com ele, e isso aparece no resultado. Esse é um filme feito por alguém que precisava fazer aquele filme, não por contrato, não por franquia, por necessidade criativa genuína, e você sente isso em cada cena, em cada expressão esculpida à mão no rosto do Pinóquio, em cada cenário cheio de detalhe que ninguém vai perceber na primeira vez, em cada escolha de cor que muda de cena para cena de forma quase imperceptível, mas que o seu cérebro processa emocionalmente, mesmo sem você notar. Antes de encerrar, inscreve no canal e deixa o like se você ainda não fez isso. Rápido, vai lá. Porque cada inscrição e cada like me ajuda a continuar produzindo vídeos aprofundados como esse. É simples, é gratuito e faz toda a diferença. Bom, chegamos ao final. O Pinóquio de Guilherme Del Toro é um filme sobre luto, sobre paternidade, sobre o preço da obediência, sobre o que é ser livre de verdade num mundo que quer te transformar em fantoche, em ferramenta, em propaganda. É um filme sombrio que não tem medo de mostrar crianças sofrendo, adultos falhando, e um mundo onde as instituições que deveriam proteger as pessoas frequentemente as destroem. Mas é também um filme sobre amor, sobre o tipo de amor que não é possessivo, que não é condicional, que não precisa que o outro seja perfeito ou que o outro seja quem você queria que fosse. Del Toro sempre disse que os monstros nas suas histórias são metáforas, e que na maioria das vezes o verdadeiro monstro não é a criatura, é o sistema, é o medo, é a incapacidade de amar o que é diferente. O Pinóquio é diferente desde o primeiro segundo que existe. É de madeira, é imortal, é barulhento, é inconveniente. É exatamente o oposto do que o mundo ao redor quer que ele seja, e por isso, exatamente, ele é o herói perfeito para uma história contada em pleno regime fascista. Porque o maior ato de resistência, às vezes, não é pegar em armas,
é simplesmente se recusar a ser quem os outros decidiram que você deveria ser. Esse é o Pinóquio de Guillermo del Toro, um dos filmes de animação mais importantes dos últimos 20 anos. E se você ainda não assistiu, agora você tem todos os motivos do mundo para fazer isso hoje. Obrigado por ter ficado até aqui. Até a próxima.